Olá, quarto ano! Então, hoje nós vamos começar na nossa aula de geografia um capítulo novo da nossa apostila. Hoje a gente vai começar o capítulo 4, Povo Brasileiro, tá? Lá na página 202. Abram a apostila de vocês, então, lá no capítulo 4. O capítulo 4, então, como eu disse, é o povo brasileiro. A gente vai estudar um pouquinho sobre o povo, como é composto, a nossa população do Brasil e tudo mais, e entre outros aspectos. Aqui na parte ali de vasculhando ideias, vai ter ali o que você vê nesta imagem. Então pensem ali, o que vocês veem observando a imagem de abertura? O que vocês veem? É algo conhecido de vocês? Esta imagem ali, essa imagem verde, amarela e azul e branca, é conhecida de vocês? E o que é? E essas outras fotinhos ali, o que significa isso? Por que tem várias fotinhos de pessoas diferentes, com características diferentes? O que será que isso quer dizer? Na 2. Você vê relação entre os rostos e a bandeira? Explique. Então, vocês conseguem ver alguma semelhança entre os rostos dessas pessoas e a bandeira? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Reflitam aí, observem e pensem aí sobre. Na 3. Qual é a sua opinião a respeito do povo brasileiro? Qual que é a opinião de vocês sobre a composição em si do povo brasileiro? Vocês acham que todo mundo é igual? Vocês acham que temos diferenças, que são uma composição de diferentes etnias, diferentes povos, os quais formaram o povo brasileiro? O que vocês acham sobre? Passando adiante no nosso capítulo, nós vamos iniciar ali, para dar um início à nossa conversa, vai dizer ali, você já reparou que nós, brasileiros, somos bastante diferentes um do outro? Vocês já notaram? Até na sala, vocês podem perceber que ninguém é igual a ninguém. Mesmo sendo às vezes parente, sendo próximo, não é igual. Então, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua descendência. Então, isso faz com que o povo brasileiro ele seja diversificado. Cada um tem a sua característica, cada um tenha a sua descendência em si. A quantidade de características diferentes que podemos encontrar em nossa população, como cor de pele, tipo de cabelo, formato e cor dos olhos, entre outros tipos, fazem do nosso país um lugar único. Vamos entender melhor sobre variedade de características na nossa população? Preencha essa ficha de acordo com as características, depois apresente com todos os colegas e observe as fichas deles. Então, aqui vai ter essa ficha, gente, para vocês preencherem com nome, idade, peso, altura, cor de pele, cor de cabelo, cor de olho, local de nascimento e quantas pessoas moram com você. E também tem religião, se sim, qual religião, ou se não, coloca a marca que não. Então, pra gente ver que como a gente tem uma diversidade muito grande no país, na cidade, no estado e até mesmo dentro da sala de aula. Cada um tem as suas próprias características, as suas próprias descendências, seu próprio nome, sua própria idade, sua própria altura, cor de cabelo, tipo de cabelo e tudo mais. Então, cada um vai ter essa diferença. E isso é muito legal, porque no país, cada um vai ter a sua diferença, ninguém vai ser igual a ninguém. Então, essa a chamada diversidade. Então, o povo brasileiro é muito diverso nas suas características, mas não só nas características físicas, também nas características como cultura, características como religião, porque ali, como ali está perguntando, você tem religião? Porque são vários tipos de religiões diferentes. Então, também temos esse tipo de diversidade, não apenas, como eu disse, diversidade característica de física, diferença física, mas também uma diferença religiosa, uma diferença cultural, entre outras diferenças. Então,
cada pessoa vai ter a sua particularidade. E isso faz dela especial, faz dela uma pessoa única no planeta, única num espaço em si. Então, é muito interessante essa diversidade. Porque se todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse a mesma aparência, todo mundo tivesse a mesma cultura, não ia ter tanta experiências novas, porque é tão interessante a gente conhecer outras culturas, outras religiões, algo diferente. Então, esse conhecimento, essa diferença, diversidade faz com que a gente aprimore o nosso conhecimento. A gente conhecendo algo diferente, conhecendo algo que não é comum pra gente, a gente tem como falar sobre, é bem interessante. E conhecer algo novo é maravilhoso, porque a gente sair da zona de conforto da gente, né? E ir atrás de conhecer outras coisas é bem legal. Então, na página 205, vamos ter ali Somos Tantos. Ele vai falar um pouquinho sobre a população no Brasil ali, que atualmente o Brasil ele tem 206 milhões de habitantes, e em sua história de pouco mais de 517 anos. Então, o que isso quer dizer? Faz 517, 520 anos que o Brasil foi descoberto, que Brasil é Brasil. Nesse 520 anos, 517 anos ali, 500 e poucos anos, cresceu uma população de 206, 210 milhões de pessoas. Então, é muita gente para assim, por um espaço de tempo não tão grande, né? 500 anos não são tantos anos. Nosso país foi formado por grupos indígenas nativos e também por europeus, africanos, asiáticos, que aqui chegaram em diferentes períodos. Então, o que isso quer dizer? Que o nosso povo, que essa constituição dessa população, desses 206 milhões, foi uma construção. Que vários e vários outros povos, tipos de povos diferentes, vieram para o Brasil e aqui moraram e aqui cresceram cidades e assim foi. Então é uma mistura. O brasileiro, ele é uma mistura de várias etnias, vários povos diferentes. Então o brasileiro ele tem essa característica, ele é a mistura de vários povos diferentes. Isso que faz o brasileiro ele ser único. A população brasileira é formada assim por descendentes de diferentes grupos étnicos e que se tem a miscigenação ao longo da nossa história, que foi isso que eu disse, que foi misturando. É a mesma coisa pegar e ir misturando as pessoas. E nisso formou o brasileiro que é hoje. Ainda é significativo hoje em dia o número de estrangeiros que optam a cada ano por viver no Brasil. Então, o que isso informa para nós? Que muitos estrangeiros vêm morar no Brasil. Mesmo morando hoje em outros países, eles optam pelo Brasil para morar aqui. Às vezes por uma oportunidade de emprego, salário melhor, às vezes também temos aquela questão de migração, de refugiados, de tudo mais. Então, muitos estrangeiros optam por morar no Brasil. Ali vai ter uma chargezinha, ali uma conversinha entre os menininhos e as menininhas. Então, quem fez o Brasil crescer e se desenvolver? Os diversos povos são responsáveis pelo desenvolvimento do nosso país. Eu sou afrodescendente, e você? Daí a menininha ali do lado fala: meu avô é português e minha avó descendente de indígena. A menina do outro lado, aquela de sainha roxa ali: eu tenho ascendência italiana e espanhola. Aí embaixo a loirinha ali de trancinha: meus avós são alemães e portugueses. A do lado dela: minha ascendência é japonesa. E o menininho último ali: sou descendente de alemães e poloneses. Então, o que isso quer dizer? Que cada um deles tem uma ascendência, uma descendência diferente, de mistura de povos diferentes, como a gente pode perceber. O primeiro é afrodescendente, lá da África.
A segunda é avó descendente de indígena e o avô de português. Então já ocorreu uma mistura aí de portugueses com indígenas. A terceira de italianos e espanhóis, uma mistura. A quarta de alemães e portugueses, tem essa mistura, gente. Então, isso que explica a nossa miscigenação do nosso povo brasileiro. Converse com seus colegas sobre a sua ascendência. Então, essa parte aqui, converse com seus colegas sobre a sua ascendência. Como a gente está em distanciamento social, né? Seria interessante vocês perguntarem para os pais de vocês. Pai, mãe, avós também, qual que é a minha descendência, ascendência, de que povo eu sou, a nossa família é. Então isso é interessante vocês saberem, para vocês notarem. Às vezes tem uma mistura de dois grupos, de dois povos diferentes. Então isso vai explicar a diferença, a miscigenação que a gente tem aqui no nosso país. Ali na 206, agora vamos ver. Para conhecermos melhor a evolução do povo brasileiro, é necessário realizarmos pesquisas populacionais, como o censo demográfico realizado pelo IBGE. Então ali vai ter quantas pessoas que moram no Brasil, quantos anos vivemos em média no Brasil, quantos sabem ler e escrever, quantos estão empregados, quantos são brancos, quantos são pretos, quantos são indígenas, quantos moram no campo e quantos moram na cidade. Então essas são algumas perguntas que são feitas no censo demográfico. E nisso a gente consegue, o censo, no caso, ele coleta dados para fazer gráficos e para ter uma noção do povo brasileiro em si. Como que tá essa população, se tem mais pessoas que moram na cidade, mais pessoas que moram no campo, como que tá essa distribuição. E esses dados são bem importantes. Com os dados da pesquisa coletados e organizados, conseguimos saber uma série de informações sobre as características da população brasileira. Então é por isso que é importante ter o censo demográfico e sempre que chegar, a gente ter IBGE e tudo mais, os recenseadores, eles estão coletando dados ali. Então é importante se a gente tem um tempo ali para responder as perguntas, é importante não só para eles, né? Porque eles estão ali fazendo o trabalho deles, mas é importante para a gente mesmo, porque a partir desses dados, eles conseguem, lá em cima, lá no governo e tudo mais, conseguem trazer mais benefícios para tal região, para ver o que está precisando e tudo mais. Então, você ou alguém da sua família já foi entrevistado pelo IBGE ou por outro instituto de pesquisa? Então, sobre isso, o que vocês perguntem para o pai de vocês, para a mãe de vocês, para avós, tios, ali, se já foram entrevistados pelo IBGE. Este ano era para a gente ter o censo de volta, o IBGE, mas por conta da pandemia ocorreu que não teve, né? Então, mas esse ano seria um ano de coleta de dados. O censo demográfico, ele é assim, na população em geral, ele é realizado de 10 em 10 anos. O último foi realizado em 2010, então o próximo seria este ano. Mas eu tenho previsões que, então, se não foi feito esse ano, será feito o ano que vem, né? Somos todos iguais. Então, somos todos iguais, ali na página 207. Vamos ver ali, agora, que somos todos iguais. O que isso quer dizer? Que o ser humano, o cidadão em si, ele vai ter alguns deveres e alguns direitos. Ali na introduçãozinha vai dizer, ó, somos todos iguais perante a Constituição brasileira, independente das nossas características. Então, independente se tem uma religião diferente, independente se tem uma cor diferente de pele, diferente. Ele vai ter que atender a esses deveres e vai ter direito a esses direitos perante a Constituição brasileira. Então, em outras palavras, não importa a cor da nossa pele, nossa religião ou nossa classe social. Todos temos os mesmos direitos garantidos pela Constituição brasileira. Constituição é o nome que damos
ao conjunto de leis e normas que estabelecem as regras para a vida na sociedade. A última versão da Constituição brasileira está em vigor desde 1988. Ali, vai ter ali para vocês lerem. 1. Leia alguns deveres e direitos do cidadão brasileiro que estão previstos na Constituição brasileira e depois responda o que você pede. Vocês vão ler os deveres e vão ler os direitos, tá? E lá embaixo vai ter duas questõezinhas para vocês fazerem. Questão A. Reúna em dupla ou em trio para escolher um dos direitos acima e responda. Por que esse direito é importante? E ele é respeitado no Brasil? Então, como a gente tá, não pode se reunir em dupla, em trio, escolham um direito e respondam. Esse direito, por que ele é importante? E ele é respeitado no Brasil? E na B, ali vai pedir um cartaz ilustrado, mas não precisa, tá, gente? Então, só escolham ali na letra A, só façam a letra A. Escolham, daí mandem pra prof, aqui podem anexar junto com a aula no Classroom. Ali, por que vocês escolheram esse? Não por que escolheram, mas por que esse direito é importante? Por que vocês acham que esse direito é importante? E se vocês acham que esse direito é mesmo respeitado no Brasil? Então, por hoje seria isso, gente. Semana que vem a gente vai dar continuidade no nosso capítulo, tá? Mas hoje a aula da semana foi isso, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. A prof vai disponibilizar essa aula aqui no Classroom, tá? E tchauzinho e até semana que vem.